Ok, vá comigo em seu manual para a página 109. Enquanto você está abrindo, eu quero mencionar algumas coisas. Temos algumas perguntas. Número 1, primeira pergunta diz: você pode ser salvo e ter um demônio? Ok, sei que há muitas controvérsias sobre isso. Vamos fazer um seminário em agosto ou por aí. Sobre alguns desses tópicos, vamos estudar as áreas de demonologia e libertação e como isso funciona. Deixe-me apenas dizer isso. Depende do que você considera. Você é um espírito. Você tem uma alma, você vive um corpo. Pode o espírito, você, cristão nascido de novo, ter um demônio? Não. Pode um demônio atacar sua carne? Absolutamente. Então só depende do que você quer dizer com ter um demônio. A ideia da Bíblia de ser endemoniado tem a ver com influência, o quanto um demônio pode ter influência. E o quanto mais ele te influencia, ele começa a te treinar para pensar de uma certa maneira. E logo ele está te controlando, como você pensa e por suas ações. Então, nesse sentido, sim. Ele pode influenciar seu corpo, ele pode influenciar sua alma, se você nascer de novo. Agora, entramos na ideia de segurança eterna incondicional, ou como algumas pessoas diriam, uma vez salvo, sempre salvo, ou perder a salvação. Tudo isso se enquadra nessa categoria. Mas a resposta é simples. Um demônio pode viver na carne de uma pessoa. Quando você lê a palavra carne, no Novo Testamento nem sempre significa essa carne. Carne também tem a ver com a natureza carnal, tem a ver com a natureza caída. Então ele poderia habitar sua alma absolutamente. Se ele lhe dá pensamentos e você aceita, sim, ele está influenciando você nesse sentido. Ok? Novamente, não temos tempo para falar sobre isso agora, falaremos sobre isso mais tarde. Aqui diz, você acabou de dizer que o Espírito Santo faz ou administra a cura. Eu fui ensinado por Derek Prince em seu livro A Palavra de Deus Cura, sim, é um bom livro, e a pedir ao Espírito Santo para entrar no corpo de alguém e aplicar o sangue de Jesus ou o poder de Jesus para curar. Há algo de errado nisso aos seus olhos? Eu não vejo nada de errado com isso, apenas adicione um passo às vezes, se funcionar para você, e você puder fazê-lo rapidamente, tudo bem? A coisa toda é que queremos ser capazes de libertar as pessoas e não tornar isso um processo longo e demorado, onde temos que dizer, venha ao meu escritório, vão marcar uma consulta, esse tipo de coisa. Temos que ministrar como Jesus e isso deve ser rápido, fácil e veloz, o mais rápido que você puder chegar lá. Se é isso que faz você liberar a fé, não tem problema com isso. Eu não vejo nada errado com isso. Não vejo isso nas Escrituras, mas você entende o que eu quero dizer com isso? Eu não vejo a prática. Agora, de novo, eu não sou contra. As pessoas dizem, eu não vejo a prática de salas de cura na Escritura, mas você faz isso, eu sei. Eu entendo isso. Eu não vejo a prática de usar a internet para orar pelas pessoas. E nós fazemos isso, então eu entendo. Espero que você entenda o que eu estou dizendo sobre isso. Eu não tenho nenhum problema contra isso, desde que seja rápido, fácil, do jeito que deve ser. Perfeito, ok? De novo, eu não vejo nada de errado com isso. É apenas, muitas vezes, se fizermos algo que não podemos voltar e dizer, diabo está escrito, então muitas vezes ele usa contra nós. E temos de ser capazes de dizer, está escrito. Quanto mais pudermos fazer isso, quanto mais pudermos nos livrar das coisas que não temos um está escrito, vai ser ótimo. Então, novamente, eu não sou contra, parece bom, sem problemas com isso. Segundo, terceiro, não sei qual é. Lucas 24, 47 a 49, Atos 1, 8, Jesus disse aos discípulos para esperarem até que o Espírito Santo viesse, para que eles tivessem poder para serem testemunhas. Pergunta, nós precisamos ter o Espírito Santo vindo sobre nós antes que tenhamos grande poder para fazer curas e milagres? Sim e não, você pode fazê-lo pela fé, mas se você receber o Espírito Santo dessa forma, é mais rápido, mais fácil. Exatamente esse é o ponto. Ele é o nosso ajudador, então deixe ele ajudar. Vamos chegar nisso em um minuto, de fato, também. Como podemos deixar o Espírito Santo vir sobre nós? Você pode buscar por isso, na verdade vamos mostrar a você em apenas alguns minutos, com os segredos do poder espiritual, como chamamos. São apenas 7 coisas. E são coisas que você pode fazer que o tornam um hospitaleiro para o Espírito Santo, para ele trabalhar. Na verdade é só isso, certo? Então os discípulos de Jesus pareciam entender. Jesus, quando ele foi orar sobre orar juntos, se reunir como um... Atos 1, 13, 14, então eles se reuniram e esperaram, mas agora
Você tem que lembrar também, o dia de Pentecostes foi um incidente particular no sentido de que eles tiveram que esperar até que ele voltasse. Ele voltou agora, então ele está aqui. Mais adiante você vai ver. Paulo, os outros, todos eles, até às vezes eles colocavam as mãos sobre eles e eles diziam e o Espírito Santo caía sobre eles como ele fez sobre nós. Então isso é terminologia, sim? Outro que diz, enquanto nós falávamos, o Espírito Santo caiu sobre eles, então não há um ritual. Pode haver uma imposição de mãos e você pode transmitir o que um homem tem, ele pode dar, você pode transmitir, como os apóstolos fizeram. Mas ele também pode, enquanto você está pregando, ele pode enchê-los e a ideia dele é cair sobre eles. Não queremos ficar presos à terminologia do que está acontecendo. A chave é, naquele ponto eles se tornaram abertos e receberam uma nova dimensão do Espírito, ok? De novo, odeio dizer isso dessa forma, mas assim como com demônios e Deus, ambos querem possuir você. Ambos querem controlar você no sentido de que eles querem te influenciar. Demônios querem assumir o controle e manipular você. Deus quer que você dê a ele o controle, ok? Então essa é a diferença. Então é sempre bom estar trabalhando com ele e falaremos sobre isso. Se já temos todas as bênçãos espirituais, por que Paulo impôs as mãos no 12? Em Atos 19. Eles já não tinham quando acreditaram? Sim, eles o tinham em um sentido, mas eles não... Ok, há batismo, o que significa que você está cheio, transbordando e imerso. Então também há preenchimento e há um aspecto de receber para que você possa ser nascido do Espírito. Estar conectado com Deus e ainda não ter sido batizado e nem preenchido com Ele. Muitas pessoas receberam enchimentos, mas não foram batizadas. Muitas vezes as pessoas estarão preenchidas até certo ponto e elas pararão por aí e não avançarão para o batismo completo, ok? Novamente, eu realmente não tenho tempo para entrar em alguns desses detalhes sobre isso, mas vou dizer-te, na verdade esse aqui vai junto com esse, então eu vou ler junto. Você fez uma distinção entre nascer de novo e ser batizado pelo Espírito. Então, os nascidos de novo e não batizados pelo Espírito Santo não têm o Espírito de Deus habitando neles? Isso não é correto, não é uma resposta exata e totalmente precisa. O que quero dizer com isso é, sim, eles têm o Espírito Santo. Seu espírito foi recriado, mas eles não foram inundados por ele, o que significa que ele não os encheu a ponto de transbordar. Você pode ser batizado, e eles disseram que há um batismo, mas muitos enchimentos. Mas a ideia não é ter os enchimentos. A ideia é ser batizado e ficar cheio, certo? Ficar transbordando, manter essa plenitude. E ele nos diz como fazê-lo. Ele nos diz em Efésios, esteja sendo cheios do Espírito Santo como? Falando consigo mesmo? Em salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa é uma maneira que você pode ficar cheio até transbordar. Então a ideia é que ele irá batizá-lo, mas ainda assim você pode fazer coisas para manter essa plenitude. Jesus andou em plenitude do Espírito, não apenas um preenchimento ou um grau de preenchimento. Agora, é por isso que eu trouxe isso, por causa dessas perguntas. Esse livro está em nossa livraria. É sobre línguas, é um livro que eu escrevi sobre línguas, não é apenas línguas. Os títulos reais, eu não vou ler todos os títulos, mas no início tem cerca de 4 ou 5 sessões. A primeira sessão chama-se A Promessa do Pai, Batismo no Espírito Santo, Níveis de Enchimento, Falar em Outras Línguas. Então diz, por que línguas? Porque muitas pessoas têm problemas com línguas. Nós analisamos, pelo que sei, eu tenho todos os livros que já encontrei sobre falar em línguas, tanto a favor quanto contra, que eu saiba, esse é o livro mais completo sobre línguas. Especificamente sobre batismo no Espírito e línguas que eu já vi. Eu que escrevi. Mas ao mesmo tempo nunca vi um que tivesse mais informações. Não entra em muitos detalhes sobre os dons, coisas assim, é especificamente sobre o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, falar em línguas, interpretação de línguas, como eles operam, línguas para manutenção, línguas para guerras espirituais, falo sobre tudo isso aqui. Mas nós estaremos ensinando sobre dons espirituais em um futuro próximo. Agora nós vamos, sim. Isso está concluído, então vamos voltar aqui. Agora nessa sessão eu vou ser rápido. Mas quero que percebam, porque essa é uma daquelas coisas que se tornou grande
ou um grande problema na igreja, está na página 109. Nós falamos a verdade sobre maldições hereditárias e muitas pessoas construíram uma indústria inteira com isso por causa de tudo isso. Por causa de quantas vezes isso aparece na ministração de curas, eu sentei e escrevi um livro chamado Maldição Geracional, a cura da Bíblia. E apenas entra em detalhes, basicamente o que eu vou ensinar agora, só com muito mais detalhes. Porque em 35, 45 minutos nós não temos tempo para nos aprofundar nisso. Mas o livro se aprofunda, está disponível na livraria também, mas vamos voltar ao manual. Do início, e vamos lhe dar um resumo sobre Números capítulo 23, verso 8, diz: Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou, e como desprezarei a quem o Senhor não desprezou? Isso é Balaão, o falso profeta, se você quiser chamá-lo de profeta caído ou o que quer que seja, dizendo isso. Isso é uma boa coisa de se lembrar. Como você pode amaldiçoar quem Deus não amaldiçoou? Então deixe-me dar uma ideia para onde estamos indo. Fui abençoado com todas as bênçãos espirituais. Se somos abençoados e Jesus se tornou uma maldição por nós, então como posso ser amaldiçoado? Então essa é a ideia geral. Se Deus não me amaldiçoa, eu não posso ser amaldiçoado. A questão é, então, o que são todos esses problemas? Foi exatamente por isso que eu escrevi esse livro. Porque muitas vezes conseguimos mostrar isso, mas queremos enfatizar de onde vêm os problemas. Como eles operam, como eles começam, todo esse tipo de coisa. Então vamos ver isso rapidamente. Em Êxodo capítulo 20, verso 3, eu estou apenas dando a você as escrituras que as pessoas usam, promovendo maldições geracionais. No verso 3 diz: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, na terra ou que está na água debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Note, daqueles que me aborrecem, ok? Primeiro tem que continuar. A cada geração tem que continuar a odiar a Deus para que isso continue. Isso é apenas a primeira coisa. Em Êxodo 34, você notará, eles estão praticamente uma ordem de como você os encontra na Bíblia, até o final. Êxodo 24, verso 6, e o Senhor passou diante deles e proclamou: o Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então eu te dou o resto das escrituras. Aqui está o ponto que eu quero trazer. Antes de avançarmos, note no verso 7, que guarda a misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado. Ouviu isso? As pessoas dizem: isso não é verdade, porque eu era culpado e agora sou salvo. Então ele me inocentou. Não, não inocentou. Você tem que entender, a única maneira que você está livre é morrendo. Entendeu? Jesus não apenas te limpou, ok? Você morreu. E se mudou para Ele. Agora você está em Cristo e não é mais você quem vive. Ele não te limpou nesse sentido, você tem que entender. Ele não inocentou o culpado. Ele derramou o que o culpado deveria receber em Jesus, e para você não receber isso, você tem que estar em Cristo. Então ele não te inocentou. Ele não disse: não se preocupe com isso. Esse é um dos problemas. Agora, o que está acontecendo na igreja, especialmente com alguns dos aspectos excessivos do que eles ensinam sobre a graça, é que eles não entendem isso, que Deus não apenas inocentou os culpados, Ele não apenas limpou a louça e disse: tá tudo bem, porque eu cuidei disso em Jesus. Não foi isso que aconteceu. Você tem que perceber que Ele derramou isso em Jesus, mas o jeito que você fica limpo é que você tem que morrer. E você se torna uma nova pessoa que não vive como a pessoa que morreu, entende? Agora, é o máximo que eu tenho tempo para entrar nisso, mas vamos para o próximo. O próximo está em Números capítulo 14. Verso 16. Porque o Senhor não pode introduzir esse povo na terra que lhe havia jurado, por isso os matou no deserto. E agora suplico-te,
Que a força do meu Senhor se engrandeça conforme falasse, dizendo: o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Você notará que todos eles são da mesma forma, porque todos eles estão voltando ao primeiro verso e trazendo-os à frente, ok? Então, logo depois ele diz: perdoa, suplico-te a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a esse povo desde a terra do Egito até agora. E o Senhor disse: conforme a tua palavra lhe perdoei, mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor. E ele continua, você pode ler mais. Mas se você for até Deuteronômio capítulo 5, versos 7 a 10, você pode comparar aquele com Êxodo 20, versos 3 ao 6. Nós já lemos e diz exatamente a mesma coisa aqui. E no verso 9, diz: não te prostrarás diante deles, nem os servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Agora, observe, essa é a parte que a maioria das pessoas não vê, e que mostra misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Agora vamos para Ezequiel. A outra, na verdade, eu poderia mostrar a você, apenas anote e leia mais tarde, porque vai junto com Ezequiel. Mas em Jeremias capítulo 31, você começa a ler pelo verso 30 mais ou menos, e você lê sobre o verso 34, é o principal, e você os coloca juntos, e se você olhar para Jeremias 31 e Ezequiel 18, dizem quase em alguns lugares exatamente a mesma coisa. Então não é apenas dito uma vez, é dito duas vezes. Você notará que Jeremias vem um pouco antes de Ezequiel, então algo estava acontecendo. Você verá que Deus está dizendo: eis o que vai acontecer, eu visitarei a iniquidade de terceira e quarta geração. De repente, em Jeremias ele diz outra coisa, então ele diz de novo em Ezequiel, e vamos ver o que ele diz. Na verdade, o que ele diz em Jeremias é muito importante, você precisa ler, porque o que impede esse processo, ele mesmo diz: naquele dia eu farei uma nova aliança, não como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão e os tirei do Egito, mas farei uma nova aliança. Porei minhas leis em seu coração e sua mente, lhe darei um novo coração e um novo espírito. E ele está falando sobre o tempo da nova aliança. Ele diz: naquele dia, você nunca mais dirá que os filhos irão colher o castigo das iniquidades dos pais e vice-versa. Então, a interrupção da ideia ou a interrupção da prática de que chamaríamos geralmente de maldição geracional, a única coisa que se destaca, que diz que não fazemos mais isso, é o fato de estarmos agora na nova aliança. Essa é a chave. Volte e leia Jeremias 31, é bom, mas vamos para Ezequiel 18. Eu sei que é tudo bom, mas ainda assim, se eu te disse isso, é melhor você ler. Então, Ezequiel 18. Ezequiel verso 1. Agora vamos ver por partes, capítulo 18. Porque se você for ministrar, você vai se deparar muito com isso. E você precisa ter uma resposta pronta, para que você possa parar incondicionalmente esse ensino. Ok? Verso 1. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo... Observe que é a palavra do Senhor e não é o que eu acho. Assim diz o Senhor. Entende? É o quão importante isso é. Ele diz: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo... Que queres vós dizer, usando esse provérbio que diz respeito à terra de Israel, dizendo: os pais comerão uvas azedas, e os dentes dos filhos é que se embotaram? Esse era o provérbio que eles costumavam usar, para encapsular o que geralmente chamamos de maldição hereditária. Agora veja que Deus diz: como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para usarem esse provérbio em Israel. Se nós pararmos bem aqui, acabou. Ele disse, bem aqui, nunca mais. Você vai usar isso aqui, mas vamos em frente. Vamos ver quais são as razões que ele dá e como isso se desenrola. Eis que todas as almas são minhas almas, em outras palavras, eu vou decidir o que acontece aqui. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que está dizendo? Todo mundo é responsável por si mesmo, entende? Você não é responsável por seu pai, seu avô e mais ninguém. A alma que pecar, essa morrerá. Não a alma do filho,
mas a alma que peca. Verso 5. Mas se um homem for justo e fizer aquilo que é lícito e certo, então ele dá a lista do que ele quer dizer com isso, e ele dá uma ideia, que não come sobre os montes, nem levanta seus olhos para os ídolos, nem contamina a mulher do seu vizinho, nem chega a uma mulher menstruada. Agora observe o verso 7. E não oprime a ninguém, mas restaura ao devedor o seu penhor, não prejudica a ninguém, através de violência, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com roupa. E repare que ele disse isso. Se você está fazendo essas coisas, se um justo faz essas coisas, ele não dá sobre usura, nem toma nenhum aumento, que retira sua mão da iniquidade, executando o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos para lidar verdadeiramente, ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ouviu isso? Então, se um homem faz o que é certo, ele vai ser tratado corretamente. Se ele quem? O homem justo. Se ele gerar um filho que for ladrão, derramador de sangue, que fizer ao semelhante qualquer um dessas coisas, então ele dá a lista, e que não fizer nenhum daqueles deveres, mas que coma sobre os montes, e contamine a mulher do seu vizinho, oprima o pobre necessitado, prejudique através da violência, não restaurando o penhor, levantando os olhos aos ídolos, cometendo abominação, dando sobre usura, tomando aumento, ele viverá, ele não viverá. Aquele que tem feito todas essas abominações, certamente morrerá, seu sangue será sobre ele. E o que ele está dizendo? A alma que pecar, essa morrerá. Então tudo o que ele está dizendo é, se você faz o certo, você será tratado bem. Se você fizer o errado, você pagará, não é mesmo? Agora, isso está em contradição direta com o que ele disse no início, que significa que ele está contradizendo a ideia de que os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos são desbotados. Em outras palavras, os filhos não vão suportar o peso dos pecados dos pais, entende? Cada um paga o seu próprio pecado. Ok? Espero que você entenda o que quero dizer com isso, mas observe. No verso 14 diz, agora eis que se ele gerar um filho, ele quem? Não o homem justo, esse é o filho mau, então você tem um homem justo tendo um filho mau, e agora você tem um filho mau tendo um filho. Ele diz, agora eis que se ele gerar um filho que, vendo todos os pecados cometidos por seu pai, considerar e não fizer como tal, em outras palavras, se o filho do filho mau vê todos os pecados maus de seu pai, e ele diz, eu não vou ser assim, ele não faz o mesmo, não segue os passos de seu pai, que não come sobre os montes, diz o verso 15, nem levanta os seus olhos sobre os ídolos, não contamina a mulher do seu vizinho, não oprime a ninguém, não reteve o penhor, nem estragou pela violência, mas dá o seu pão ao faminto, cobre o nu com roupa. Observe o verso 17, que tiver retirado a sua mão do pobre, que não recebe usura nem aumento, executando meus juízos, andando em meus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade de seu pai, ele certamente viverá. Você ouviu isso? Então, o pai mau pode fazer coisas más, e o filho pode olhar e dizer, não, eu não vou fazer isso, e diz que ele não sofrerá as consequências dos pecados de seu pai, entende? Agora, ele está dizendo isso do começo ao fim, então não há dúvidas. Esse não é um verso fora de contexto, certo? Isso é ao longo de tudo. Quanto ao seu pai, quem é o pai? O homem mau, certo? Porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou o seu irmão pela violência e fez aquilo que não é bom entre seu povo. Eis que ele morrerá em sua iniquidade. Agora, ele está voltando só para que você saiba. O bandido, sim, ele vai pagar por isso, certo? Verso 19, ainda assim dizem, por que o filho não carrega a iniquidade do pai? Agora isso está diretamente relacionado ao ensino de maldições hereditárias. Espere, o filho não deveria suportar a iniquidade do pai? Não foi isso que você disse antes? E lembre-se que isso é Deus falando, Deus está dizendo tudo isso, então ele está dizendo coisas, respondendo às suas perguntas, e mesmo antes que eles perguntem, ele está respondendo.
Ele está dizendo, ele está dando a resposta antes mesmo que eles digam. Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, tiver guardado todos os meus estatutos e os tiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho, ele diz novamente para enfatizar, o filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Alguma dúvida sobre a ideia de maldições hereditárias não se sustentar? Agora, eu sei que você diz, ok, mas então, o que é esse problema? Por que essa coisa? Vamos ver isso pedaço por pedaço ainda e chegaremos lá. Ele continua dizendo no verso 21, contudo, se o perverso... Agora, entendam isso, não apenas se você viver bem, você ficará bem. Se você viver em iniquidade, sua alma morrerá. É o que ele diz. Não só isso, mas há notícias melhores. Se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar os meus estatutos, fizer aquilo que é lícito e certo, certamente viverá. Notem, certamente viverá. Ele não morrerá. Entende isso? Agora, não somente o pecado não é transmitido, mas agora mesmo aquele que pecou pode viver. Se você apenas se virar, se arrepender. Mas a razão pela qual as pessoas construíram essa coisa é porque dois motivos. Número um, elas não conseguem libertar as pessoas. E quando não conseguem libertar as pessoas, tem que arrumar uma razão. E no processo, se conseguirem fazer dessa razão também algo que lhes dê uma indústria, o emprego é uma coisa lucrativa. Adivinhem, é o que será. É exatamente o que isso se tornou na igreja. Verso 22. Agora veja o verso 22. Todas as suas transgressões que cometeu não serão mencionadas a ele. Espere um minuto. Quando isso aconteceu? Porque isso certamente não estava sob o Antigo Testamento. Então, quando aconteceu? Isso teria que estar na Nova Aliança. Não é o que diz? Nunca mais me lembrarei de suas iniquidades, certo? Na sua justiça que fez, ele viverá. Observe o que ele diz no verso 23. Tenho eu prazer em que todo perverso morra? Diz o Senhor Deus, não, mas que ele se desvie dos seus caminhos e viva? E Deus diz, essas coisas e você expõe essas coisas como se eu gostasse da ideia que os ímpios morressem. Ele diz, eu não quero que o perverso morra. Ele diz, eu quero que ele se transforme e viva e seja justo. Observe, não deveria haver mais dúvidas sobre isso, nunca mais na mente de ninguém. Porque nós sabemos também que, especialmente agora, e isso você tem que perceber, na época de Ezequiel, isso ainda era no Antigo Testamento, a nova aliança ainda não tinha sido decretada. E ainda assim ele diz, até mesmo na antiga aliança, se você fizer isso, você será aceito. Entende? E agora nós chegamos, eu digo nós, falando sobre as pessoas na igreja, vêm e tentam construir essa coisa, como eu disse, porque geralmente eles não conseguem libertar a pessoa, e é exatamente isso que aconteceu em muito do ensino da graça. O que acontece é, o padrão estava aqui e as pessoas nunca alcançaram, então eles decidiram abaixar o padrão. Eles mudaram a terminologia e mudaram tudo para que eles pudessem alcançá-lo. Em vez de perceber que o propósito da graça não é dizer que você pode viver do jeito que você quer, fazer o que você quer, pecar tudo o que você quiser, como você costumava fazer, e está tudo bem. O propósito da graça, de acordo com Tito, é nos mostrar como viver acima do pecado e não viver nele, assim como nos dar poder para viver em retidão nesse mundo. Esse é o propósito. Agora, ele continua, e apenas para te dar um exemplo, para mostrar a você que alguns desses ensinamentos ainda estavam acontecendo quando Jesus estava aqui. João capítulo 9, verso 1, começa e diz, e quando Jesus passou, viu um homem que era cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou? O homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Note que eles pensaram, foi ele ou seus pais? Tinha que ser um pecado. Jesus respondeu, nem esse homem pecou, nem seus pais, mas para que nele se manifestem as obras de Deus. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando nenhum homem pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, fez uma lama com a saliva, ungiu os olhos do homem cego com a lama e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Portanto, ele foi no seu caminho, lavou-se e voltou vendo, e pôde ler tudo isso aqui. É realmente incrível o que aconteceu depois disso, porque os pais dele eram muito covardes. Porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga, então eles tinham medo. De qualquer maneira, eu quero que você vá para
Deixe-me perguntar, há alguma dúvida de que as maldições geracionais ainda se aplicam? Apenas disso? Porque lembre-se, tudo que vimos, temos que olhar para isso também através do filtro da nova criação e nem tínhamos visto isso, estamos apenas vendo estritamente o que foi dito. Maldições geracionais não se aplicam. Agora você adiciona o filtro da nova criação, onde temos um Pai Celestial, não um avô, certo? Nós temos um Pai Celestial, Ele é a nossa geração, voltamos uma geração e não há nada considerado. E Deus disse, uma vez que seus pecados são remidos e eles são lavados, eles nunca mais serão lembrados. Como você pode correlacionar isso com o fato de que pessoas dizem que têm maldições hereditárias sobre nós? E ainda dizer, espere um minuto, ele disse que nunca se lembraria dos meus pecados. Se ele não vai se lembrar dos meus pecados, ele com certeza não vai se lembrar dos pecados dos meus pais ou avós, entende? Mas nós aceitamos essa coisa. Eu vou dizer algo extremamente contundente e direto aqui. Você não pode ensinar maldição hereditária e a nova criação ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso, você vai se contradizer constantemente. Você só pode ensinar a nova criação. Você diz, ok, então o que é isso? Quais são esses problemas? Ele nos diz aqui mesmo. Toda a chave é essa. Quando o filho vê os pecados do pai, ele toma a decisão de os fazer ou não. Se os fizer, bem, vamos apenas dizer, vamos começar primeiro com não fazer. Você os vê e decide não fazer. Adivinhe, você vai viver, vai ser bom. Você não vai ter os mesmos problemas que seu pai teve, mas se você fizer as mesmas coisas que seu pai fez, não é uma maldição hereditária, é pecado geracional que você está fazendo os mesmos pecados e você colherá os mesmos frutos do mesmo pecado. Não é o pecado dele que é passado para você e você não pode evitar. É você decidir fazer a mesma coisa e a mesma coisa terá a mesma consequência. Amém? É simples. Agora, comigo mesmo. E ouça, eu amo meu pai. Meu pai foi salvo. Salvo cerca de 20 a 25 anos atrás. Ele faleceu em 2011. Mas antes disso, ele era alcoólatra. Ele foi um policial toda a minha vida. Ele viu um monte de coisas e eu não estou inventando desculpas. Eu não dou desculpas para o álcool. Eu vi o que ele fez. Eu vi o que ele fez com ele. Eu vi o que ele fez com a nossa família. Eu vi coisas que eu não deveria ter visto. As coisas que ficaram... Bem, você tem que ver, volte e dizer, essa pessoa se foi, porque ele foi salvo cerca de 25 anos atrás. Ele foi um homem de Deus a partir daí. Mas o ponto é que eu era um filho único, ainda sou tecnicamente do meu pai terreno. Então, se havia algum lugar para as coisas geracionais virem, não tinha lugar nenhum a não ser em mim. Não havia outro lugar para ir, estava vindo tudo para mim. E posso dizer que quando eu tinha 9 anos, vi os pecados do meu pai e eu os neguei e disse que nunca tocaria naquelas coisas e mantive esse voto e estou te dizendo que nunca fui tentado, nunca foi um problema para mim, eu estou te dizendo, nunca fui tentado a beber. E os outros votos que eu fiz, a mesma coisa, porque eu vi os pecados do meu pai. Eu não fiz o mesmo e por causa disso eu fui abençoado. Eu não estou dizendo, agora escute isso. Eu não estou dizendo que eu era só bondade e essas coisas. Honestamente, eu deveria ter feito muito mais votos, porque todas as outras coisas que eu fiz, apenas algumas coisas que eu fiz votos e eu nunca as fiz, então não é que eu era todo bondade, apenas eu não fiz essas coisas. Eu deveria ter feito outros votos e não fazer as outras coisas. Mas o ponto é esse. Se as pessoas têm essa ideia de que para quebrar isso ao longo de uma vida você tem que voltar e encontrar... Se você pensa assim, então a nova aliança, a nova criação não significa nada. E quando você faz isso, quando você diz, Jesus disse, esse é o meu sangue, no Novo Testamento, na nova aliança, pense nisso, se você diz que a nova aliança não significa nada, você está dizendo que o sangue dele não significa nada. Nós somos nova criatura, é um mundo totalmente novo. E se você quer saber, as pessoas dizem, então, por que elas ainda têm problemas? São eles têm o mesmo problema que seu pai teve. Isso é porque eles não mudaram. Seu pai fez, você disse. Como você conserta isso? Você renova a mente. Você pode ver pessoas que são cristãs há 30 anos e sua vida parece nunca se firmar e se tornar abençoada. E sair dos problemas e outras coisas. E eu posso te dizer exatamente, eu nem preciso conhecer elas. Eu posso te dizer o porquê. Elas nunca renovaram a mente. Romanos 12, 1, verso 2.
Não nos conformar. Primeiro ele diz para apresentar os seus corpos como sacrifício vivo, a primeira coisa. E você não pode se apresentar como sacrifício vivo e fazer algumas das coisas que as pessoas fazem. Então ele nos diz, não se conforme com esse mundo, mas antes sejam transformados pela renovação da mente, para que possam provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você tem que perceber isso. O que acontece é, para renovar a sua mente, como você renova a sua mente? Porque as pessoas podem viver, elas podem confessar a Cristo, elas podem ter um coração voltado a Deus e ainda assim suas vidas serem uma bagunça e ficarem uma bagunça por anos e anos. E elas parecem nunca sair disso, é porque elas não renovam a mente. Seu espírito foi recriado, mas a Bíblia não diz que pela recriação do espírito sua vida é transformada. Diz que pela renovação da mente sua vida é transformada. Isso significa, ouça, o que está em você é novo. Para isso ser visto por fora, isso se chama transformação. Para sair tem que passar pela sua alma, o que significa que a sua mente tem que ser renovada. Quando a sua mente for renovada, o exterior parecerá com o interior, e a maioria das pessoas nunca faz isso. Achamos que tem que acontecer, ainda assim somos ordenados a renovar a mente. Nós fazemos isso, Deus não faz isso por nós, nós fazemos, e porque nós não fazemos isso, nós ainda sofremos as mesmas coisas. Então, quando eu comecei a olhar para essas coisas, e quando eu comecei a ver isso, e eu comecei a perguntar a Deus por que isso funciona, então ele me levou para o que chamamos de novo homem, ou nova criação. E eu comecei analisando isso e observando o que Paulo disse, porque você tem que lembrar que Jesus disse, há muitas coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas ainda não posso. Então Paulo foi salvo e ele teve encontros com Jesus, por assim dizer. Ele recebeu revelação e a revelação que ele recebeu literalmente eram os ensinos contínuos de Jesus. Que Jesus queria compartilhar com ele, mas ele não podia porque eles ainda eram carnais e não teriam entendido, porque a mente carnal não pode entender as coisas do Espírito, porque é tolice para eles. Então, por causa disso, Jesus disse, agora eu posso te dizer, ensine isso, e Paulo gastou pelo menos 30, 40 anos ensinando a nova criação. Então, quando eu comecei a observar isso, eu comecei a perceber a nova criação enquanto renovamos nossa mente para o novo homem. É quando nossa vida começa a parecer cada vez mais com Jesus. E quando fazemos isso, há um processo para isso. Não é difícil, mas existe um processo. Deus nos fez para funcionar de uma certa forma, mas você, ouça com atenção. Paulo disse, esquecendo o passado, eu prossigo avante, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Ele disse, esquecendo do passado. Ele disse, eu tenho todos os tipos de coisas das quais eu poderia me gabar, mas eu propus, quando eu estive entre vocês, não saber nada além de Cristo e Ele crucificado. Então, quando começamos a olhar para isso, eu começo a ver todas essas coisas que nós fizemos, principalmente no aconselhamento nas igrejas em que vamos tentar voltar à fonte. Você tem todos os tipos de coisas e todas elas se enquadram na mesma categoria. E elas o colocam em um estado quase hipnótico e o levam de volta ao passado como uma regressão de vidas passadas. Esse tipo de coisa pega de volta e dizem, ok, onde o problema começou? Começou aqui. Ok, agora Jesus está lá em algum lugar, então agora onde está Jesus? Ele está aí parado, eu vejo ele está ali. Isso é conjurar espírito, não há nada que diga que Jesus vai aparecer só porque você volta e tenta achar ele. Isso está errado, foi inventado por um psicólogo que não conseguia libertar as pessoas. Ele teve que inventar outro método e ele começou a colocar as pessoas basicamente sobre o que seria considerado uma hipnose, o que os torna muito abertos a sugestões e eles podem ver qualquer coisa que eles digam para ver. Então eu fiz a pesquisa sobre isso, observei isso porque estava estudando sobre como você renova a mente. Ao fazer isso eu percebi que você renova a mente com um novo homem. Você pega o que Paulo disse e quando ele disse que as coisas velhas já passaram, todas as coisas se fez novas. Então nós temos que meditar e encontrar o que ele disse em Filemon. Ele disse que sua fé se torna efetiva pelo reconhecimento de todas as coisas boas que há em você em Cristo Jesus. Então você mergulha e descobre o que está em Cristo Jesus e você começa a dizer, eu sou aceito no amado. Você sabe o que isso significa? Eu não tenho que lidar com rejeição. Nós podemos pegar cada um dos problemas, e esse é um dos grandes problemas, é que a igreja vai para, como os psicólogos e todos os outros, eles tentam corrigir o sintoma, em vez de chegar ao cerne da coisa, e eles vão tentar voltar e dizer, ok, porque você se sente rejeitado, foi rejeitado por sua mãe, por seu pai, vamos voltar e ver isso onde está. Não, eu não tenho que voltar lá, porque eu não tenho que lidar com rejeição, porque eu sou aceito no amado, e a aceitação dele supera qualquer rejeição. Então agora eu sou aceito, eu não tenho que temer que o homem vai me dizer, porque eu sei
O que Deus disse, o que Deus disse. Ele disse todas as coisas boas sobre mim que Ele poderia dizer. Porque essa é a tradução literal de Efésios 1:3. Quando Ele diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Ele literalmente diz que Ele nos elogiou com todos os elogios que Ele poderia fazer. Essas são as palavras gregas reais. Se você pesquisar, antes de termos a ideia de elogio, ou algo assim, é o mais próximo que o texano pode chegar. Mas literalmente significa dizer coisas boas. Deus disse todas as coisas boas sobre nós que Ele poderia. E quando Ele diz coisas boas, acontecem. Então sim, nós recebemos todas as coisas boas que Ele disse. E isso significa que somos abençoados. Então você mergulha e descobre o que Ele disse sobre você. As pessoas dizem, eu só tenho medo que eu vou ficar doente. Eu tenho medo dessa doença. Eu sou germofóbico, a ponto de eu simplesmente não conseguir funcionar. E ok, primeiro vamos analisar se você tem medo. Por que você tem medo? Porque o amor perfeito expulsa o medo. O medo não é o problema é que você ainda não aperfeiçoou o amor. Você não sabe o quanto Deus te ama, então vá olhar o amor de Deus. E quando estivermos cheios do amor de Deus, entendermos o amor dele, o medo sairá. Você procurará por ele e ele não estará lá. Então não se trata de ir atrás dos medos. Trata-se de você entrar e ter certeza de que está plantado na palavra de Deus. Então não se trata de desenterrar seu passado, mas de mostrar quem você é no Espírito e mostrar seu homem novo, ok? Esse é realmente o novo homem. Vamos fazer um seminário em um futuro próximo sobre o novo homem, baseado no que a maioria das pessoas chamaria de cura interior. E vamos abordar todas essas coisas com as quais as pessoas lidam e vamos lhe dar respostas bíblicas para cada uma delas. Conforme você aplica isso, sua mente será renovada. E cairão como frutas mortas, uma fruta podre em uma árvore morta. Amém? Mataremos essas coisas ruins. E será muito rápido, você não levará anos para passar por isso. E o melhor de tudo, não vamos cobrar um centavo. Amém? Não vamos cobrar de você por hora no nosso sofá. Ok? Então, agora vamos seguir em frente. Veja a página 115. Nos mostra a proteção que temos. Temos que te mandar para o intervalo em alguns minutos, mas veja Lucas 10:19. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder, dunamis, a habilidade do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Há várias palavras que os cristãos não acreditam. Nós já mencionamos duas delas hoje. Quem quer que seja, e aqui está a terceira, nada. Cristãos não acreditam que nada vai machucá-los quando dizemos isso. Muitas vezes eles dizem, eu sei que diz nada, mas eu sei que algumas coisas podem machucar. Não é isso que a Bíblia diz. É sobre o que eu sempre recebo perguntas. As pessoas dizem, quando eu estou expulsando um demônio, o que eu faço para evitar que ele salte em mim? Ok, primeiro, se você tem o poder de expulsá-lo, ele não te quer. Ele não quer você. Ele não quer o que você tem, certo? O que você tem o repele. Escute. Não é só porque você fica lá e ordena sai que vai sair. Quando você chegar perto, você é luz. E quando você chega perto, isso repele aquela coisa. Então, se ele sair, ele não vem até você. Ele vai embora. As pessoas dizem, como eu faço para não pegar o diabo? Eu lembro que o Dr. Sunral disse quando fizemos a mesma pergunta. Como é que evitamos atrair demônios? Ele disse, moscas não pousam no fogão quente. Mantenha-se quente em chamas por Jesus e nenhuma daquelas moscas do diabo pousará em você. Nem mesmo se preocupe com isso, porque ele tinha uma boa e velha sabedoria. Por isso precisamos perceber que nada irá de forma alguma machucar você, amém? Então, outra que nenhum cristão acredita, ou geralmente não acredita, é a palavra tudo. Ele curou a todos. Ele não curou a todos porque havia alguns que... Todas as coisas que vocês pedirem, nem todas as coisas. Sim, todas as coisas. Então, finalmente a quinta é a palavra qualquer. Qualquer coisa que você pedir, qualquer coisa que você pedir em meu nome, eu farei. Não, qualquer coisa, ok? Não para você, mas para todos os outros que acreditam. Certo? Então, apenas decida, ok? Agora, o Salmo 91 é um bom exemplo. Diz toda a proteção. Você habita no lugar secreto do Altíssimo. Permaneça sob a sombra do Todo-Poderoso. Eu direi do Senhor. Agora, olhe, é importante. Você quer ficar no lugar secreto e na sombra do Todo-Poderoso. Ok? Você mora lá. Você diz do Senhor. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. O que você está dizendo? O inimigo não pode me tocar. Então você deve dizer, o meu Deus, nele eu confiarei. Certamente ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será o teu escudo e broquel. Qual é a sua verdade? A tua palavra. A sua palavra é o teu escudo e o teu broquel. Agora. Ele diz, tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem da flecha que voa de dia.
Veja, essas são boas palavras, especialmente para agora. Tu não ficarás com medo pelo terror, amém? O inimigo vence se você o deixa colocar no medo. Se você fizer algo anormal, se você sair do seu caminho para não fazer algo, ele venceu, entendeu? Quando o grande Antraz, lembra anos atrás, o medo do grande Antraz, e todo mundo tinha medo de ir até a caixa de correio porque eles tinham medo de receber uma carta do Antraz. Eu tive vizinhos, eu nem sequer verifico minha correspondência. Eles ficavam desesperados. Pelas últimas 2 semanas eu tenho medo de pegar Antraz. Eu nem sabia quem você era nos primeiros 6 meses que moramos aqui. Nunca te vejo, você acena e todos se abaixam e correm e se escondem. Eu ouvi que ele era um pregador, sim, bem, nunca saberia porque você nunca disse nada. E essas pessoas tinham medo de pegar Antraz e era tipo, em algum momento temos que sair, então fomos aos Correios e havia pessoas lá, é tão engraçado observá-los. Eu tenho a mesma caixa postal desde 91, a mesma. Tenho outra agora com ela, mas ainda tenho a primeira e era engraçado. Nós íamos lá, observávamos suas caixas postais, eles ficavam atrás e abriam como se fosse explodir ou algo assim. Quando eles olhassem, esse pó explodiria no rosto deles ou algo assim. E era tão engraçado vê-los, era tipo, você quer que eu pegue para você? Eu vou pegar e puxar essa coisa. Aqui está, é incrível como as pessoas têm medo. Pode se ver isso nas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas ficam presas. E você fala com elas e elas fazem, me deixe em paz, eu não quero falar com você. E há 2 grandes medos que eles dizem que a maioria das pessoas experimenta. O número 1 é o medo de falar em público. Esse é o número 1. Número 2 é o medo de voar. Agora é incrível porque Jesus disse, vá por todo mundo e pregue o evangelho. Se você vai por todo mundo, você provavelmente terá que voar para chegar lá. Então os maiores medos que as pessoas têm estão correlacionados com a pregação do evangelho. Você acha que pode haver algo nisso? Então em algum lugar temos que quebrar isso. Quebrar o medo, levar as pessoas a pregar, fazê-las falar em público, voar em avião. Ok? O que for preciso, mas quebrar esse medo. Tudo que você achar que tem medo, faça e quebre esse medo. Porque tudo que você temer, qualquer medo que você deixar ficar, quando você chegar a hora e Deus quiser que você faça algo e você começar a recuar, então o diabo vai tirar essa carta e vai, não, você não vai. E ele vai certificar de que o medo te mantenha refém. Você precisa ser livre, então não tenha medo de nada. Uma das principais características da nova aliança está em hebraico, quando ele diz que quem essas pessoas que por medo da morte estiveram em cativeiro todos os dias de sua vida, que agora eles foram libertados. Por quê? Porque sua consciência foi purificada do pecado. O pecado amedronta. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que eles fizeram, eles se esconderam. Deus disse, Adão, onde você está? Ele disse, nós estamos aqui. Por que você está aí? Porque nós estamos com medo. Por quê? Porque eles pecaram. O pecado gera medo. Quando isso acontece, precisamos ser capazes de quebrar isso nas pessoas e quebrar esse medo. E uma das coisas que eu disse, uma das principais características é que quando você entra na nova aliança, você não tem mais medo da morte, porque você já morreu. Agora, se você não foi ensinado isso, então você pode querer checar a sua salvação, porque se você não está morto, você ainda está sujeito à lei. Você ainda está sujeito a tudo isso. Você tem que morrer. Uma vez que você morre, então você não está mais sujeito a isso. Nós vivemos, escute, eu não vivo de acordo com os 10 mandamentos. Eu tenho 2. Ame o Senhor, o teu Deus de todo o coração, mente, alma e força, e o seu próximo como a si mesmo. E enquanto eu faço isso, eu nunca vou violar os 10. Então, eu tenho que me preocupar não tenho que me preocupar com os 10. Isso é mais fácil do que ser budista. Budista tem o caminho óctuplo, e Islã, eles têm os 5 pilares, eles têm que saber 5 coisas. Budistas têm que saber 8 coisas. Jesus vem e fala. E até o judaísmo tinha que saber 10, no mínimo 10, muito mais, 613 depois. E ainda assim Jesus vem e diz, apenas 2, não é fácil? E ainda assim transformamos em todas essas regras e você tem que saber tudo, você só tem que amar a Deus e amar as pessoas. Não é o que você não faz, é o que você faz. Você fica tão ocupado fazendo o que tem que fazer que não precisa se preocupar com o que não pode fazer, amém? É assim que eu vivo uma vida boa. Minha vida é boa.